Rádio Super, política em análise. Pois é, a hora da gente fazer a nossa conexão com a capital federal, com a equipe do Jornal Tempo e da Rádio Super. Lá em Brasília, a gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Levi Guimarães, porque aconteceu a votação do orçamento. Oi, Levi, muito boa tarde e bem-vindo ao Alerta Super. Olá, Bruno Daniel, muito boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Alerta Super. Olha, neste momento a gente pode dizer que acabou o ano aqui no Congresso Nacional. Terminou agora há pouco a sessão que aprovou o orçamento da União de 2023. É uma votação tranquila e até mais rápida do que de costume, já que teve ali um acordo entre os partidos pela aprovação. E a principal novidade desse orçamento aprovado é o valor do salário mínimo para o ano que vem, que vai ser de R$ 1.320. E essa é a primeira vez nos últimos anos que vai haver um ganho real do salário mínimo, ou seja, quando ele é reajustado acima da inflação. Essa, inclusive, foi uma promessa de campanha do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, já que nos últimos anos essa correção do piso aconteceu apenas de acordo com o IPCA, que é o índice usado como referência para o cálculo da inflação. Esse aumento vai ter um custo de 6,8 bilhões de reais para os cofres públicos. Apesar de o Lula ainda não ter assumido, a equipe de transição ali do governo se reuniu com o relator geral do orçamento, que é o senador Marcelo Castro, do MDB, para chegar a esse valor, já que a proposta original do orçamento, que foi enviada ainda pelo governo Jair Bolsonaro, previa um salário mínimo de R$ 1.302, e aí ajustado apenas com base na inflação. Esse texto do orçamento também confirma o pagamento dos R$ 600 do Auxílio Brasil, que deve voltar a ser chamado de Bolsa Família, com aquele espaço fiscal que foi aberto pela PEC da transição, aprovada ontem aqui pelo Congresso. Essa proposta orçamentária também considera o acréscimo de R$ 150 para cada criança de até 6 anos de idade na família beneficiária. E esse orçamento de 2023 confirma também a divisão do dinheiro das emendas de relator, que também são chamadas de orçamento secreto, que era de 19 bilhões no total, e aí foi declarado inconstitucional depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal no início dessa semana. E aí desse dinheiro, metade vai para as emendas individuais dos parlamentares, que o governo federal tem que pagar essas emendas, e a outra metade vai direto para uso do Poder Executivo para colocar ali no orçamento dos ministérios. Portanto, essa foi a última votação do ano aqui no Congresso, encerrada agora há pouco, e agora os parlamentares, a partir de hoje, iniciam o recesso de final de ano, e as atividades voltam só em fevereiro de 2023, já com a próxima legislatura. Pois é, Levi, depois que o STF derrubou, declarou inconstitucional o pagamento do orçamento secreto, muitos pensaram que a partir desse momento o governo de transição teria dificuldades, para aprovar a PEC da transição no Congresso Nacional, principalmente na Câmara dos Deputados, porque a derrubada das emendas de relator era uma derrota para o presidente da Câmara, Arthur Lira, cujo apoio era fundamental para que o governo de transição conseguisse, aprovar a PEC da transição, mas mesmo assim o governo conseguiu 311 votos, uma margem de 23 votos, 23 votos acima do que era necessário. Pois é, Bruno, quando teve essa decisão do Supremo, foi uma decisão que contrariou o desejo da cúpula aqui do Congresso, principalmente do presidente da Câmara, Arthur Lira, mas também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e ali do Centrão, na Câmara dos Deputados. Mas depois disso, conseguiu chegar a um acordo ali entre o governo de transição e a presidência, principalmente da Câmara dos Deputados, numa reunião na casa do Arthur Lira, teve até a presença do futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em que boa parte desse dinheiro que seria do orçamento secreto continua indo para a indicação dos parlamentares, mas aí não mais as emendas de relator, que estariam sob o poder do relator geral da União, mas das emendas individuais, que são as emendas que existem já há bastante tempo, já regulamentadas, legalizadas, que os parlamentos e que têm uns critérios de
de repasse mais transparentes em relação ao que eram as emendas de relator. Mas foi uma forma de manter o Congresso sob o poder de uma fatia importante ainda do orçamento da União. Por isso que, mesmo com a decisão do STF, o governo eleito conseguiu aprovar com certa margem a PEC da transição no dia de ontem, porque os parlamentares eles se viam contrariados com essa decisão do STF, mas conseguiram dar um jeito ali de manter boa parte desse orçamento sob o poder deles, para eles indicarem para onde vão esses dinheiros, que normalmente vão para os redutos eleitorais desses deputados, né? Ou seja, o Centrão dando um jeito de manter ainda um grande poder de barganha, de negociação com o futuro governo ali no Congresso Nacional. Levi Guimarães, repórter da equipe da Rádio Super e do Jornal Tempo, lá em Brasília, participando ao vivo com a gente aqui no Alerta Super. Levi Guimarães, muito obrigado pela sua participação. Volte mais vezes e um ótimo fim de ano. Boas festas para você. Obrigado, Bruno, para todos nós.